aula agora e já liguei estou ligando a gravação, né, para a gente gravar a aula e colocar no aula posteriormente. Ok. Beatriz, você voltou, né? Eu vi que você saiu. Meu notebook descarregou. Ah, tá. Então, Beatriz, só para recapitular, né? As matérias AMP, a gente não tem livro. Então, é o material que o professor coloca na aula, tá? E o que eu coloco na pós-aula são os exercícios, né, que eu peço para vocês fazerem, tá? Que vale os pontos das atividades, que vale como atividade. Tá bom, então. Obrigada, Tá? professor. De nada. Bom, gente, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Normalmente, eu começo a aula do dia, né, que é a parte teórica, e depois eu faço o exercício da aula anterior. Hoje eu vou fazer o contrário, eu vou começar com o exercício da aula anterior. Por quê? Porque a nossa aula hoje, ela vai ser muito exercício que eu estou dizendo pelo seguinte, porque vai ser aquela parte prática da DFC, né, que a gente viu a teoria na última aula, e hoje a gente vai fazer a parte prática. Então, vai ficar muito exercício no final quer dizer, assim, eu vou fazer um pouquinho, vou só dar uma recapitulada na parte teórica, mas vai ser muito parte prática agora na aula. Então, para não ficar parte prática, depois vem com o exercício, eu vou começar com o exercício da última aula, né, que é o exercício que vocês entregaram, que é sobre a aula 12, né, que é sobre a DMPL e DVA. Tá? Então, vamos lá. Bom, então esse exercício é o que vocês entregaram ontem, né? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de vocês acompanharem aí. Bom, esse exercício é sobre DVA, né? Então, lembra que a gente viu na última aula a demonstração de valor adicionado. Então, o exercício, esse é um exercício que caiu na prova do CFC, né? Diz que uma entidade efetua as seguintes operações. Então, tem receitas de vendas, custo de mercadoria, receita de venda de imobilizado, custo de venda de imobilizado, receitas de equivalência patrimonial, despesa de salários funcionários próprios, despesa de salários de funcionários terceirizados, né? Vocês lembram que aqui vai ter diferença, despesas de aluguel. Aí a questão pede para a gente calcular alternativa, o valor adicionado a distribuir. Ou seja, para calcular o valor que a empresa adicionou, né? Que a empresa agregou. Então, vamos lá. Então, veja bem. Lembra que o que a gente tem que fazer, né? Assim, como regra geral zona, a gente tem que pegar as receitas da empresa menos o que ela gastou com terceiros, né? Então, isso vai ser o valor adicionado pela empresa. Então, vamos resolver o exercício. Deixa eu resolver aqui no... Bom, vou tentar resolver aqui no cantinho. Não sei se... vou resolver aqui embaixo. Bom, então, primeiro a gente vai pegar vendas, né? No caso aqui, teve vendas de mercadorias e vendas de imobilizado. Então, interessa as duas, né? Então, venda de mercadorias foi 600 mil.
Depois a gente tem venda de imobilizado. Foi 80 mil. Bom, aqui, então, eu tenho o total da receita. R$ 680 mil. Bom, então isso foi o valor da venda da empresa. Agora vamos pegar o que ela adquiriu de terceiros, né? Como é um comércio, então menos o custo da mercadoria vendida, porque como é comércio, então o que ela vendeu, ela adquiriu de terceiros, né? Então vamos tirar. Depois nós vamos tirar esse valor de despesa de salário de terceiros, funcionários terceirizados. Ó, isso aqui nós vamos tirar, por quê? Porque são valores, né, de terceiros, não é que a empresa agregou. Então, aqui, funcionários terceirizados, não os próprios, né? Os próprios, aí não, aí é aquele valor a distribuir. Então, o valor de terceirizados foi 40 mil, né? Funcionários terceirizados. Vamos tirar o custo do imobilizado. Por quê? Porque foram valores que entraram na empresa, né? Vieram de fora da empresa. Quando a empresa comprou imobilizado, né? Bom, aqui a gente tem o valor que a empresa agregou. Então, esse aqui é o valor que a empresa adicionou. Só que tem mais um detalhe ainda, gente. Que dá aqui os 320 mil. Agora, a empresa, ela também recebeu não, desculpa, ela gerou valor que veio de transferência, que foi o ganho, a receita de equivalência patrimonial. Então, a receita de equivalência patrimonial também entra, não lá em cima na receita, né? Vamos chamar o ganho de equivalência patrimonial. Que no caso foi 150 mil. Então, aqui dá o valor adicionado pela empresa.
gente, aqui, né, foi o valor, os 470 mil foi o valor total que a empresa adicionou, né? Ou seja, o valor total adicionado, né? Lembra que aquele campo 7 lá da DVA é o valor total que a empresa vai distribuir, né? Lembra que o campo 7 lá da DVA, que é o valor total adicionado, é o valor que ela vai distribuir, né? Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Alguém ficou sem entender alguma coisa? Não? Tudo bem? Bom, segunda questão. Também exame de suficiência, né? A Lei 6.404 estabelece que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulado discriminará. Gente, antes de continuar nessa questão, só vou lembrar uma coisinha para vocês, da última aula. Oi, gente. Oi, Amanda, Giovana, Lara, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo? Beleza. Gente, só antes de resolver essa segunda questão... vocês que entraram agora, hoje eu fiz um pouquinho diferente. Ao invés de começar com a matéria do dia, eu comecei com esse exercício, né, da última aula, e depois aí a gente vai para a matéria do dia, tá? Então, a gente está resolvendo o exercício da última aula, da aula 12, né, que era para, inclusive, entregar. Bom, gente, eu só queria chamar a atenção de vocês o seguinte: a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela está dentro da DMPL. Ó, quando você tem aqui dentro da DMPL, porque só relembrando, né, o que é a DMPL? É a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ou seja, a DMPL vai mostrar toda a movimentação que ocorreu nas contas do patrimônio líquido. E a conta lucros acumulados ou prejuízos acumulados, né, se a empresa tiver com prejuízo acumulado, ela é uma conta do patrimônio líquido, né? Então, consequentemente, essa conta do patrimônio líquido, lucros acumulados, é a própria demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, tá? Então, só para lembrar vocês, ó, aqui, lembra que na última aula a gente viu a DMPL, e dentro da DMPL tem todas as contas aqui do patrimônio líquido. Por exemplo, capital subscrito, integralizar, ações em tesouraria, adiantamentos de capital, reservas de lucro, reservas de capital e lucro acumulado. Então, aqui no exemplo, lembra que a empresa tinha tido nesse ano aqui, de 2018, um lucro de 8 mil, né? Desse lucro, 800, ela tirou do lucro para constituir reserva de lucro, né? 7.200 ela distribuiu, né? Distribuição de lucros, né? Aí no ano seguinte, no exemplo aqui, no 2019, ela teve um lucro de 7 mil, ela transformou desses 7.700 em reserva de lucro e distribuiu 6.300. Então, né, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela está dentro da DMPL, tá? Só para relembrar. Então, vamos voltar lá à questão, ao exercício. Falei vocês. Um pouquinho, deixa eu aumentar aqui a letra para ficar mais fácil de vocês. De vocês visualizarem. Então, lá. A Lei 6.404 estabelece que a demonstração de lucros acumulados discriminará o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a versão monetária de saldo inicial. Isso aqui são afirmativas, né, da questão.
as reversões de reserva de lucro líquido do exercício e as transferências para reservas, os dividendos, as parcelas de lucros incorporada, reserva de lucros incorporada ao capital e o saldo final do exercício. Né? Então, isso é o que diz a Lei 6.404. Considerando o que dispõe na Lei 6.404 e no que se refere à demonstração de lucro e prejuízos acumulados, assinale a alternativa correta. Então, aqui a gente tem que ver, né, qual que é a alternativa correta. Bom, alternativa A. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação de capital social e poderá ser incluída na demonstração do valor adicionado se elaborada e publicada pela companhia. Gente, isso aqui está errado porque a DMPL não tem nada a ver diretamente com a DVA, né? Então, não tem nenhuma relação direta a DMPL, a demonstração de lucros e prejuízos, e a DVA. Então, está errado. Alternativa B. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados poderá indicar o montante do dividendo por ação do capital social, tudo bem? E deverá ser incluída na demonstração do resultado do período. Não, o erro está aqui, gente. O resultado do período vai constituir a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Então, digamos que a empresa tenha 1.000 de lucros acumulados no começo do exercício. Durante o exercício, a empresa teve um lucro de 200. Então, se ela não distribuir esse lucro, se ela não destinar esse lucro, no final do exercício, ela vai ter 1.200 de lucro acumulado. Então, o lucro ou prejuízo do exercício, ele vai fazer parte da DLPA. Então, digamos, pegando o meu exemplo, a empresa tinha 1.000 de lucro acumulado no começo do exercício. Durante o ano, ela teve um prejuízo de 200. Então, no final do ano, ela vai ter um lucro acumulado de 800. Né? Então, a demonstração do resultado do período, ela integra, o resultado vai fazer parte da DLPA, e não o contrário, né? C, alternativa C. Na demonstração de lucro e prejuízos acumulados, como ajustes do exercício anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de efeito de mudança de critério de contábil ou da notificação de erros imputáveis ao exercício anterior e que não possa ser distribuído por fatos subsequentes. Então, gente, essa alternativa, tudo bem, ela está certa, né? Então, a demonstração do lucro a DLPA, tudo bem, ela vai receber, se for o caso, ajustes anteriores, né? Efeitos de mudança de critério contábil e retificação de erro imputável a exercícios anteriores, que não tem nada a ver com o exercício subsequente, né? E que não possa ser atribuído a fato subsequente. Então, na DLPA, o que aconteceu em termos do passado, né? Os resultados que já foram apurados. Então, no caso, a alternativa C está certa. Vamos ver onde está o erro da alternativa D de dado. Na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, como ajustes de exercícios anteriores, não serão considerados apenas os decorrentes de efeito da mudança da avaliação de ativos ou da retificação de erros imputáveis a determinado exercício anterior, desde que possa ser atribuído a exercício subsequente. Então, o erro dessa quarta alternativa está aqui, né? Porque o resultado, o que vai para lucros acumulados é o lucro já efetivo, já realizado, né, em termos de passado, não o que possa ser atribuído a evento subsequente. Então, o erro aqui da alternativa D de dado está nessa parte, desde que possa ser atribuído a eventos subsequentes. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa?
Não. Então, vamos para a questão 3. A questão 3 é sobre DVA. Considerando-se apenas o disposto na NBCTG 09, que é a norma contábil que regulamenta a demonstração do valor adicionado, a distribuição da riqueza criada deve ser detalhada minimamente da seguinte forma. Então, aqui ele está querendo saber como deve ser detalhada a distribuição da riqueza criada. Tá? Então, aqui o que ele quer saber, o que a questão quer saber, né, como deve ser discriminada a riqueza criada. Custo com aquisição de matéria-prima de terceiros, insumos adquiridos e de terceiros. Veja bem, gente, isso aqui não é distribuição da riqueza criada, né? Isso aqui, porque veja bem, como que a DVA, você pega o que a empresa vendeu, menos tudo aquela que adquiriu de terceiros, que vai dar o valor adicionado. E depois desse valor adicionado, é demonstrado quais os agentes que participaram na formação desse valor. Então, aqui, não é distribuição de riqueza, mas sim a dedução da receita, tá? Então, por isso que a alternativa A está errada. B, materiais, energias e outros serviços de terceiros, comissões líquidas, variação de despesa de comercialização diferidas, perdas e recuperação de valores de ativos. Aqui também a mesma questão da questão anterior. Ele não está pedindo as deduções, né, para chegar no valor adicionado. A questão está pedindo a distribuição da riqueza. Então, o item B também não tem nada a ver com a distribuição da riqueza. C, pessoal e encargos, impostos, taxas e contribuições, juros e aluguéis, juros sobre o capital próprio e dividendos, lucros retidos, prejuízos acumulados. Aqui sim, gente, porque vocês lembram que na DVA, aqui a resposta está certa, porque vocês lembram que na DVA o que é? São as receitas, né? Menos tudo que a empresa adquiriu de terceiro. Então, dando um exemplozinho bem simples. Digamos que as vendas foram 1.000, o que a empresa adquiriu de terceiro, digamos, foi 600, então, o que ela adicionou foi 400. E aí, a DVA vai mostrar, né, esses 400, quem participou? Quem participou na formação desses 400 foi pessoal, né, os salários e encargos, foi impostos, né, que é a parte da contribuição, a parte do governo, né, que lembra que é separado em federal, estadual e municipal, né, inclusive taxa de contribuições, juros e aluguéis, né, participação de terceiros, ou formação de terceiros, juros sobre capital próprio e lucros retidos. Então, a distribuição da riqueza é sobre essa forma aqui, né, e vamos ver por que a D está errada. Resultado de equivalência patrimonial, receita financeira e outras receitas. Lembra que quando nós fizemos o exercício anterior, que resultado de equivalência patrimonial é um valor que a empresa está agregando, né, que ela recebeu de participação de terceiros, no caso de controladas e coligadas, tá? Então, a terceira questão, a alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa dessa questão? Não? Bom. Quarta questão, né? Uma sociedade empresária, em 31 de 12 de 2014,
apresentava o seguinte saldo nas contas do patrimônio líquido, né? Capital subscrito 400, capital integralizados em 50, reserva de contingência 400 e reserva legal 10 mil. Bom, então veja bem, o patrimônio líquido dessa empresa nessa data era 400 menos 250 capital integralizar, né, 150, mais 400, mais 100, né, desculpa, mais 40 mil, mais 10 mil, então dá 150, 200 mil. Né, então era o patrimônio líquido em 31/12/2014. Aí em 2015, ela fez uma integralização de capital de dinheiro. Então, veja bem, o capital de integralizar era 250, agora foi integralizado 200, ficou só 50 a integralizar. A empresa teve um lucro no período de 10 mil, né? Desse lucro, ela transformou 5 mil para reserva legal. Desses 100 mil, ela jogou 57, ela transformou 57 mil para reserva estatutária, né? E 38 mil ela distribuiu de lucro. Aí a questão pede o seguinte: pede, considerando os dados apresentados, assinale a opção correta que apresenta a demonstração das mutações do patrimônio líquido compatível com o evento ocorrido entre, né, 1º de janeiro de 2015, né, e 31 de dezembro de 2015. Bom, aqui, gente, vamos para ficar mais fácil, ao invés de ficar procurando cada um, a gente vai se perder, vamos fazer a DMPL, né, a DMPL, ó. Então, em 31/12, a empresa tinha 150 mil de capital integralizado, né, porque era 400, porém integralizar 150, integralizar 250, então integralizado 250. Ela tinha dos 50 mil de reserva de lucro, que era aquela reserva para contingência, e aqueles 10 mil de reserva legal. Então, a empresa tinha no começo do ano, né, ou seja, em 31 de dezembro de 2014, ou seja, 1º de janeiro de 2015, ela tinha um patrimônio líquido de 200 mil. Aí, em 2015, houve integralização de capital de 200 mil, né? Então, ó, capital era 150 integralizado, agora mais 200, no final do ano ficou 350 mil de capital. A empresa tinha reservas de lucro. Bom, vamos aqui. A empresa, no ano, ela teve um lucro de 100 mil, né, que vem aqui na conta lucros acumulados. Em outras palavras, a demonstração de lucros ou prejuízo acumulado. Então, isso aqui também é a DLTA, demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Então, ela teve um lucro no ano de 100 mil. Desses 100 mil, 5 mil ela transformou em reserva de lucro, né, reserva legal. Desses 100, ela tirou 57 mil e transformou para reserva de lucro, a reserva estatutária, né? E 38 mil ela distribuiu em dividendos. Então, no final do exercício, ela ficou com 350 mil de capital, né, 150, capital integralizado, 150 inicial, mais a integralização que ocorreu durante o ano, então ela ficou com 350 mil de capital integralizado. Ela tinha 50 mil de reservas de lucro, né, aí ela constituiu mais 5 de reserva legal e mais 57 de reserva estatutária, então ela ficou com 112 mil de reservas de lucro, né. O lucro acumulado aqui era zero, entrou 100 do lucro do exercício, saiu 5 mais 57 mais 38, então saiu os 100 mil, né? 38 foi distribuído como lucro, 57 reserva estatutária e 5 reserva legal. Então, a DLPA no começo do ano era zero, no final do ano ficou zero, mas pelo menos tem a demonstração aqui o que aconteceu com o lucro do período, né? E aqui,
Tem a movimentação, o que aconteceu? Que no começo do ano o patrimônio era 200 mil e no final do ano chegou a 462 mil, ou seja, os 200 inicial, mais 200 da integralização de capital, mais as reservas, o lucro que foi transformado em reserva de lucro e menos o dividendo, né? Por isso que chegou a 462 mil. Bom, se a gente for procurar as alternativas, é a alternativa C, tá aqui, ó. Bom, sei que tá difícil de vocês verem aí, mas como é um quadro, eu não tenho como aumentar, né? Ó, era o capital inicial de 150, mais a integralização, então ficou 300, a reserva de lucro, que era 50, mais 5 da reserva legal, que foi constituída no exercício, e mais 57 da reserva estatutária, que foi constituída no exercício, ficou 112 mil, que a gente demonstrou lá. O lucro do exercício foi totalmente transformado em reservas e distribuído, né? E aqui os 200 de patrimônio líquido inicial e 462 de patrimônio líquido final. Gente, tudo bem nessa questão? Alguma dúvida? Não? Que bom que vocês não têm dúvida, porque normalmente eu utilizo essas questões e gosto de colocar na prova, né? Então, já que ninguém tem dúvida, legal, porque todo mundo vai tirar uma nota boa na prova. Bom, quinta questão. Bom, essa questão é sobre demonstração de lucro ou prejuízo acumulado, né, que a gente sabe que ela está dentro da demonstração do patrimônio líquido. Então, com relação à demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falsos, e em seguida assinale a opção correta. Primeira alternativa, 1. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, poderá ser incluída na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados da LPA, a qual é mais abrangente que a anterior. Bom, aqui está totalmente o contrário, né? A DLPA que está dentro da DMPL, e não o contrário, e não a demonstração do patrimônio líquido dentro da DLPA, né? A DLPA é uma das contas, né? Lucro, prejuízo acumulado é uma das contas que faz parte do patrimônio líquido. Então, no caso, essa questão aqui está falsa. Ela é falsa. Ela é falsa porque é justamente o contrário, né? É a DLPA que está dentro da DMPL. Então, a questão aqui está falsa. Vamos lá para outra questão. Quando a entidade evidenciar o resultado e sua destinação nas notas explicativas, está desobrigada de demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Não. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, né, ela sempre vai existir, ou ela individualmente. Quando que ela é individualmente? Digamos que, durante o período, a única conta do patrimônio líquido que foi alterada foi a lucros ou prejuízos acumulados. Então, se as outras contas não houve nenhuma alteração, o capital não alterou nada, e as outras contas do patrimônio não tiveram alteração, então a empresa pode publicar só a DLPA, né? Só a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, né? Porém, o fato de ela colocar isso em nota explicativa, não é em nota explicativa que ela tem que colocar, ela tem que fazer a DLPA, então não é em nota explicativa que vai ser colocado, tá? Então, por isso está errado. Questão F. 3. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará, entre outros, o saldo do início do período, ok? As reversões de reserva de lucro, ok? Já explico o que é isso. E o lucro líquido do exercício, ok, né? Tá certo. Gente, a reversão de reserva de lucro seria o seguinte. Digamos que a empresa
tivesse constituído, ó, pegar o exemplo aqui, digamos, ó, por exemplo aqui, a empresa constituiu uma reserva estatutária, 57 mil. Digamos que, por algum motivo, essa reserva aqui não foi utilizada, e no ano seguinte, né, ela não foi utilizada e não tem mais previsão de utilização, né? Então, digamos que no ano seguinte, aí ela vai ser revertida. Se ela for revertida, ela vai voltar aqui para lucros acumulados, tá? Então, é isso que está dizendo essa afirmativa aqui, ó. Então, recapitulando, a DLPA vai discriminar, entre outros, né, porque se houver mais coisa, entre outros, o saldo do início do período, ok, né, quanto tinha de lucro acumulado ou prejuízo acumulado no início do período, as reversões de reserva de lucro, se for retornar alguma reserva de lucro, e o lucro líquido do exercício. Então, essa alternativa, ela é verdadeira, tá? Essa aqui é verdadeira. Então, no nosso caso, é a alternativa A, tá? Gente, tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Todo mundo respondeu certinho essa questão no exercício? Oi, professor, boa noite. Boa noite, Giovana, tudo bem? Tudo bem, professor? Beleza. Professor, eu tô acompanhando aqui a resolução e tudo mais, mas eu não consegui postar a atividade. Por que Mas você foi não mais conseguiu? por conta porque também, primeiro eu esqueci, quando a internet estava legal, eu esqueci, depois a internet começou a ficar ruim. E também teve os outros problemas que eu falei com o Fernando também, que eu não estava conseguindo entrar no meu AVA mais. Agora você está conseguindo? Eu falei com o professor, ele ajeitou para mim. Tá. Gente, ó, vou fazer o seguinte, a Giovana está me falando isso, mas o que eu vou falar para a Giovana vale para todo mundo, tá? Como eu era para entregar ontem, como hoje eu não tive tempo de lançar no sistema, então foi o seguinte, tente, quem não entregou, entregue entre hoje e amanhã até, tipo, meio-dia, tá? Mas tem que ser até meio-dia, porque daí eu preciso lançar lá no sistema, tá bom? Tá? Então, que é esse exercício que a gente acabou de corrigir, tá? Que a gente acabou de ver. Então, pode responder, tá? Bom, gente, agora a gente vai para a aula de hoje, que é elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, né? Lembra que na última aula a gente viu o que é a DFC, né? Hoje a gente vai ver como elaborar a DFC. Porque, veja bem, quando vocês tiveram contabilidade introdutória, vocês aprenderam como fazer um balancete, como fazer um balanço, como fazer uma DRE, né? A DRA não tem muito mistério para fazer, que são aqueles outros resultados, outros ganhos e outras perdas que a empresa tem, né? E que não estão na DRE. A DMPL é um demonstrativo que também não tem muito mistério para fazer, porque é só você demonstrar a variação das contas do patrimônio líquido, tá? O que tem um pouquinho mais de, digamos, dificuldade ou que precisa um pouquinho mais de técnica para fazer é a demonstração dos fluxos de caixa, tá? Então, hoje, a gente vai ver como é que a gente faz a demonstração dos fluxos de caixa, tá? Antes de começar já direto fazendo, eu vou só dar uma recapitulada na aula anterior, né? Aqueles conceitos que a gente viu na aula anterior que a gente vai precisar para fazer a DFC agora. Então, pode ser que alguém não veio à aula anterior, ou esqueceu, ou não ficou muito claro. Então, a gente vai dar uma revisada nos conceitos da aula anterior, que é sobre a DFC, e daí, em seguida, a gente vai fazer um exercício, tá? Então, a gente vai ver como é que faz a DFC. Bom, então vamos lá. Então, na última aula, a gente viu que a norma contábil que
a norma contábil que determina como deve ser feita a DFC é essa NBC-TG 03, né? Vimos o que é a demonstração do fluxo de caixa, né? Todas as demonstrações contábeis, elas são regime de competência. Então, por exemplo, na DRE, quando eu falo que a empresa vendeu 1.000, né, eu estou dizendo que num determinado período, ela vendeu e entregou 1.000 de mercadorias, ou de serviço, enfim, né? Mas a DRE não vai me falar desses 1.000, se já foi tudo recebido, se foi só uma parte recebida, né? Quanto foi ou quanto não foi recebido. Ela disse que foi vendido. A mesma coisa, os custos e despesas. Quando na DRE você tem lá o custo da mercadoria vendida, a DRE não tá, ela está dizendo que aquela mercadoria que você vendeu por 1.000 custou, sei lá, 550, né? Ela não está dizendo desses 550 quanto foi pago, quanto não foi, né? Então, quem vai dar essa informação, né, de pagamentos, de entrada e saída de dinheiro num determinado período é a DFC, né? Então, a gente viu que a demonstração dos fluxos de caixa, a DFC, é importante aqui por diversos motivos, né, que a gente comentou na última aula. A gente viu alguns conceitos utilizados na DFC. Então, o principal é caixa equivalente de caixa, né? Então, lembra que hoje que esses termos hoje é utilizado de uma forma geral, inclusive no balanço, né? Mas veio da DFC, né? Então, hoje, quando a gente fala de caixa, não só aquela parte de valores que a empresa tem disponível para as despesas do dia a dia, mas também os equivalentes de caixa, ou seja, as aplicações financeiras de curto prazo. E a gente discutiu, inclusive, na última aula, inclusive, o que a gente deve entender, né, como esse equivalente de caixa. Aí a gente viu que a demonstração dos fluxos de caixa, ela tem que ser, né, tanto a exigência da Lei 6.404 quanto da norma brasileira de contabilidade, né, que ela tem que ser separada em caixa gerado ou consumido pelas atividades operacionais, pelas atividades de investimento e pelas atividades de financiamento, né? Então, a gente viu naquela oportunidade o que são atividades operacionais. São aquelas atividades relacionadas com o dia a dia da empresa, venda, compra de mercadorias, despesas, pagamentos com matéria-prima, mercadorias compradas, funcionários, impostos, etc., né? Vimos, né, o que são atividades de financiamentos, são aquelas relacionadas à entrada e saída de capital de capitais, né? Então, o capital de terceiros, empréstimos, né? Ou o próprio capital próprio do sócio, né? Capital social, que está dentro da atividade de financiamento, né? Vimos que a atividade... Aí vimos aqui alguns exemplos de atividades operacionais, né? São as atividades que geram receita da entidade, geralmente as transações, eventos que entram na apuração do lucro do prejuízo, né? Então, por exemplo, recebimento de vendas, pagamentos a fornecedores, pagamento de salário, pagamentos de impostos. E aqui demos ainda mais alguns exemplos, né? Vimos as atividades de investimentos, né? Então, compra de imobilizado, compra de participação de terceiros, venda de imobilizado, venda de participação em terceiros, compra de intangível, né? Então, isso está ligado às atividades de investimento. Aí ainda demos mais alguns exemplos aqui de atividade de investimentos, só dando uma recapitulada geral. Atividade de financiamento, né? Então, empréstimos que a empresa fez de terceiros, de bancos, né? Enfim, de terceiros. O próprio capital dos sócios é classificado na atividade de financiamento e não na atividade de investimento. Então, a DFC, obrigatoriamente, ela tem que ser subdividida, né? Pelo menos por essas atividades, né? Qual o objetivo disso? Para mostrar para o usuário da informação contábil, né, do superávit ou déficit da atividade
operacional, quanto está indo para atividade de financiamento, quanto está indo para investimento, né? O que está entrando de financiamento, ou se a empresa está quitando financiamento, está quitando, né, financiamentos. Então, é importante, a norma contábil pede que você para disso aí, né, porque é importante por esses aspectos. E quando a gente também fizer a DFC, vocês também vão perceber. Bom, aí, lembra que na última aula também a gente comentou, né, que tem operações que afetam caixa em termos de entrada, tem operações que afetam caixa em termos de saída de dinheiro, e temos operações que não afetam caixa. Né? Sempre na DFC, quando a gente falar em entrada, a gente está se referindo ao dinheiro que entra na empresa, e saída, dinheiro que sai da empresa. Então, entrada são recebimentos e saídas, pagamentos. Então, por exemplo, operações que afetam caixa em relação à entrada de dinheiro, né? Vendas à vista, recebimento de duplicados, empréstimos bancários que a empresa faz, porque entra dinheiro na conta dela. Integralização, aumento de capital, né? Porque entra dinheiro na conta dela. Lembra que a gente falou que integralização, aumento de capital só em dinheiro, né? Que entra na DFC. Ou seja, se o sócio aumentar o capital e esse aumento de capital for com o imóvel, né? Isso não entra na DFC. Né? Venda de imobilizado, investimento, né? Entra dinheiro na empresa, entrada, afeta a caixa, recebimento de juros, dividendo, indenização, etc. Né? Operações que afetam caixa na saída. Então, compras à vista, pagamento de fornecedor, pagamento de empréstimo, juros, pagamento de dividendos, pagamento de despesa, compra de imobilizado, né? Intangíveis, etc. Agora, o mais importante, né? Que a gente não pode esquecer. Existem algumas operações que não afetam caixa. Portanto, não fazem parte da DFC. Então, como, por exemplo, a gente pode citar depreciação, amortização e exaustão. Veja bem, a depreciação, ela é uma apropriação contábil, né, de custos ou despesa, mas efetivamente não sai dinheiro, né? Quando você calcula que a depreciação do período foi tanto, isso não afetou caixa, não saiu dinheiro da empresa. Quando você lança como despesa ou como custo a depreciação, né? Houve a saída de dinheiro lá atrás, quando a empresa comprou a máquina ou equipamento, né? Reavaliação de ativos também não afeta a caixa. Então, veja bem, você tem um imóvel que você comprou por 100. Hoje esse imóvel vale 150, né? Então, você reconhece esse ganho de 50, isso não afeta seu caixa, isso não afeta o caixa da empresa, né? Provisões, as provisões, elas não afetam caixa. Quando você constitui uma provisão, porque você prevê que você vai pagar futuramente fazer algum pagamento, isso não afeta a caixa na Constituição, lógico. Quando você paga, vai afetar a caixa, né? A mesma coisa, a reavaliação, quando você faz a reavaliação, não afeta a caixa no momento da reavaliação. Na hora que você vendeu o imóvel, você vendeu mais caro do que você comprou, lógico que isso vai afetar a caixa, né? Aumento de capital com bens, né? Ou com aproveitamento de reservas, ou com conversão de dívidas, isso também não afeta a caixa, né? Aquilo que a gente comentou, se os sócios aumentam o capital, mas o aumento de capital, ele faz esse aumento de capital com uma casa, por exemplo, com um imóvel, né? Isso não afeta a caixa, então não entra no DFC. Ganhos e perdas de equivalência patrimonial. Então, né, vocês lembram o que é ganho e perda de equivalência patrimonial? Você tem a sua empresa participa de outra empresa, sei lá, você tem 60%, a sua empresa tem 60% da empresa X, a empresa X teve um lucro de 1.000, você reconhece um ganho de 60% de 1.000 de 600 na sua DRE, mas isso não afeta a caixa, não entrou dinheiro no seu caixa quando você reconheceu essa receita. A mesma coisa se ela teve prejuízo de 1.000 e você participa com 60%, então você participa com 600 nesse prejuízo. Então, isso entra na sua DRE como uma perda,
né? Isso aí não afeta a caixa, né? Então, o ganho ou a perda de equivalência patrimonial não afeta a caixa. Afeta na hora que você recebe dividendos, é outra coisa. Mas, né, o ganho e perda de equivalência patrimonial não afeta a caixa. Variações monetárias também. Você fez um empréstimo, sei lá, a sua empresa fez um empréstimo de $1 milhão de dólares. No dia que ela fez o empréstimo, o dólar estava R$4. Então, entrou no caixa dela 4 milhões. Na data do balanço, ela ainda deve $1 milhão, mas o dólar está a R$5. Então, ela está devendo 5 milhões de reais. Então, esse 1 milhão, né, que é o valor de entrada e o valor da dívida atual, isso também não afeta a caixa. Lógico, quando você pagar a dívida vai afetar, mas enquanto isso não, né? A aquisição de ativa, que seja para assunção direta do passivo respectiva, por meio de arrendamento financeiro, aquisições de participação societárias com ações da adquirentes, né? Isso a gente comentou na última aula. Variação de estoque quando deve ser elaborada pelo método direto. Isso aqui eu só vou não vou explicar agora porque fica meio complicado, meio difícil vocês entenderem. Mas quando a gente estiver fazendo a DFC, eu vou voltar nesse assunto e falar, olha, tá vendo que eu falei que a variação de estoque da DFC, quando faz pelo método direto, não afeta a caixa? Então, isso aqui eu explico um pouquinho ainda hoje, mas um pouquinho mais na frente. Bom, aí só relembrando, né, que a DFC, ela pode ser feita por duas formas. Existem duas formas de você fazer a demonstração dos fluxos de caixa. A primeira fórmula é pelo método direto, né? O que é o método direto? É aquele método, digamos, entre aspas, mais simples, né, de se entender, que é o seguinte: você pega o saldo inicial do caixa, né, quanto a empresa tinha de caixa, equivalente de caixa, digamos, no dia 31/12 do ano X1, que é, né, o caixa equivalente de caixa no dia 1º de janeiro do ano X2, tudo que entrou de dinheiro no ano X2, né, menos tudo que saiu de dinheiro e o saldo do dia 31 de dezembro do ano X2. Né? Então, o método direto é esse. Ou seja, aquele exemplozinho que eu dei para vocês. Você saiu de casa de manhã, você tinha R$100 no seu bolso. Você passou num cliente e recebeu 300. Aí depois você passou num fornecedor, pagou 250. Sobrou 150 no seu bolso. Né? No exemplo bem simplesinho, seria isso, a demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto. Né? Agora, também a demonstração do fluxo de caixa pode ser feito pelo método indireto. Então, nós vamos primeiro ver o método direto, depois a gente volta para o método indireto, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai ver como é que se faz a DFC. Então, vou pegar um exemplo aqui. Gente, esse exemplo aqui está na aula 14, lá na pré-aula, tá? Então, gente, só relembrando, né? Lembra que eu falei para vocês que às vezes tem pessoas, não sei se aí tem alguém que trabalha na parte financeira, que faz previsão faz a DFC, né? Ou seja, faz previsão das entradas e saídas de dinheiro. Aqui, nós não estamos falando desse fluxo de caixa futuro, né? O que vai entrar, o que vai sair de dinheiro. Aqui nós estamos falando do demonstrativo dos fluxos de caixa, ou seja, eu vou demonstrar, né, o que entrou e o que saiu de dinheiro da empresa, mas eu estou falando em termos de passado. Então, digamos, eu estou apresentando minhas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2019. Então, eu vou mostrar o que entrou no caixa da empresa do dia 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro, o que saiu, né, do caixa da empresa do dia 1º de janeiro até dia 31 de dezembro. Gente, só relembrando uma coisinha aqui. Aqui eu estou fazendo uma forma bem simples, né, dando um exemplo bem simples do método direto, porém aqui eu não estou separando ainda pelas atividades de operacionais, financiamento e investimento, mas a gente vai fazer
separando essas atividades. Isso aqui era só para dar uma ideia geral para vocês, tá? Então, vamos voltar aqui como fazer a DFC. Bom, gente, para eu fazer a DFC, né, a forma mais absurda que eu teria que fazer seria o seguinte, eu pegar o extrato da empresa, ver todo o dinheiro que saiu, todo o dinheiro que entrou e classificar, né? O que seria uma coisa completamente absurda em termos de trabalho, né? Imagina, você ia ficar 5 meses só para fazer a DFC da empresa. Então, como é que a gente faz a DFC? A gente faz pegando os demonstrativos contábeis. Então, eu vou pegar balanço, DRE, DMPL, né? Ou, no exemplo aqui, eu pus um exemplo mais simples, peguei uma DLPA, né? Digamos, a empresa que só teve demonstração de lucro e prejuízo acumulado, ela não teve variação nas outras contas do PL, exceto o capital aqui, né? Então, vamos entender, né? Ou então, vamos começar a fazer a DFC. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar por que no começo do ano a empresa tinha 1.500, né, de caixa, equivalente de caixa, e no final do ano a empresa tinha 2.300, né, de caixa, equivalente de caixa. Então, é isso que a gente vai fazer. Vai mostrar, ó, no começo do ano, dia 1º de janeiro do ano X2, ela tinha 1.500 no caixa, e no dia 31 de dezembro, ela tinha 2.300. Então, eu já tenho as duas pontas da DRE. Agora eu vou fazer o recheio, né? O que está dentro da DRE. Então, a gente vai pegar cada uma das contas do balanço, cada uma das contas da DRE, cada uma das contas aqui da DLPA, né? E vai analisar o que aconteceu em termos de recebimento, em termos de entrada e de saída de dinheiro. Então, vamos começar a primeira conta, duplicatas a receber. No começo do ano, a empresa tinha 500 de duplicatas a receber. No final do ano, ela tinha 1.000 de duplicatas a receber. Então, quanto entrou de dinheiro na conta da empresa referente a recebimento de clientes? Não é 500, não é a diferença aqui não, gente. É o seguinte, veja bem. Então, vamos... isso aqui é o item 2. Depois vocês podem pegar lá, tá lá no AVA, né? O item 2, aqui é o 2. Então, nós vamos calcular quanto entrou de recebimento de clientes durante o ano. No começo do ano, a empresa tinha 500 a receber de clientes. Durante o ano, ela vendeu 10.000, tá? Então, ela vendeu durante o ano 10.000. Veja bem, gente, se ela tivesse recebido durante o ano 2, ela tivesse recebido os clientes, se tivesse vendido tudo à vista, teria entrado no caixa dela 10.500. Todo mundo concorda? Né? Repetindo, no começo do ano ela tinha 500 a receber, está lá no balanço. Durante o ano ela vendeu 10.000, está aqui na DRE. Né? Se ela tivesse recebido tudo, teria entrado no caixa dela, referente a recebimento de clientes, 10.500. Porém, no balanço, gente, está aqui, não, eu não recebi tudo, eu tenho 1.000 a receber. Tudo bem? Então, voltando aqui. Se tivesse recebido tudo, ela teria recebido 10.500, mas está lá no balanço que ela não recebeu tudo, que ela tem 1.000 para receber. Então, eu posso dizer com certeza, né, que durante o ano entrou 9.500 referente a recebimento de clientes. Tudo bem? Ótimo. Bom, estoques. Isso aqui eu vou explicar, lembra que pelo método direto, que é o que a gente está fazendo, essa variação de estoque não afeta a caixa. Mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente, né? Quando a gente explicar mais coisas, quando chegar mais na frente, aí vocês vão entender por que não afeta a caixa. Bom, agora vamos para o item 4. Imobilizado. No começo do ano, a empresa tinha 1.200. No final do ano, ela tem 1.500. Gente, se ela tinha 1.200 no começo do ano de imobilizado e no fim do ano ela tinha 1.500, significa que ela comprou mais 300 de imobilizado. Ora, se ela comprou, saiu dinheiro do caixa. Tudo bem? Então, isso aqui é o item 4, tá aqui
demonstradinho para vocês, e tem 4. Em 31/12, ela tinha 1.200 de imobilizado. No ano seguinte, ela tinha 1.500. Então, significa que ela comprou mais 300. Ou seja, se ela comprou, saiu o dinheiro do caixa de 300, tá? Gente, aqui, quando você analisa imobilizado, por exemplo, imobilizado, se tivesse propriedade para investimento, etc., a única coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte, é se existe reavaliação. O que seria isso? Digamos que a empresa, não é o caso, mas só para exemplificar, digamos que a empresa, no começo do ano, tinha 1.200 de imobilizado. Aí, digamos que esse imobilizado, digamos que fosse uma propriedade para investimento avaliada a valor justo. No final do ano, o valor justo dessa propriedade fosse 1.300. Então, veja bem, não, digamos que fosse o valor dessa propriedade fosse o valor justo 1.500. Então, não significaria que ela tinha comprado, significaria que o imóvel que valia 1.200 agora vale 1.500. Então, né? Agora, como é que eu sei que tem reavaliação, né? Lembra que se fosse avaliação, se fosse aumento do valor referente a valor justo, isso entraria no patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial. No caso, como não tem ajuste de avaliação patrimonial, eu sei que isso aqui não foi, reavaliação, foi aquisição mesmo, tá? Então, a única observação que tem que fazer é isso. Bom, então vamos voltar lá. Então, ó, aqui a gente já viu, né, que nesse item imobilizado saiu 300 no caixa. Por quê? Porque no começo do ano a empresa tinha 1.200, se no final do ano ela tem 1.500, é porque ela comprou mais 300. Se ela comprou, saiu o dinheiro do caixa. Bom, depreciação acumulada no começo do ano era 200, no final do ano 320. Gente, lembra que depreciação não afeta a caixa. Então, isso aqui não afeta a caixa, ou seja, não entra na DFC, tá? Então, tá aqui o item 5, quando vocês forem dar uma olhada, ó, depreciação não afeta a caixa. Logo, se a depreciação não afeta, a depreciação acumulada também não afeta, tá? Item 6, terreno. No começo do ano, a empresa tinha 2.000 em terrenos. No final do ano, ela tem 3.000. Ora, gente, se no começo do ano ela tinha 2.000, no final do ano ela tem 3.000, significa que ela comprou 1.000 de terreno. Se ela comprou, saiu o dinheiro do caixa. Tudo bem? Então, aqui ó, é o item 6. Então, está aqui explicadinho para vocês. Item 6, né? Terreno. No começo do ano, 2.000. No final do ano, ela tinha 3.000. Então, houve uma variação de 1.000. Ou seja, a empresa comprou mais 1.000 em terreno. Consequentemente, se ela comprou, saiu o dinheiro do caixa dela. Tá? Aqui eu faria aquela mesma observação lá do imobilizado, né? Só olharia se aqui não houve reavaliação, ou seja, se não houve acréscimo de valor simplesmente por variação de preço de mercado, né? Mas se tivesse acontecido aqui, teria um grupo aqui de ajuste de avaliação patrimonial com esse ganho ou essa perda aqui. Então, né, no caso, não tem. Investimentos. O que significa investimento? São coisas que a empresa comprou, né? Não para, quer dizer, que ela vai utilizar, mas não para uso na atividade dela. Então, no começo do ano, ela tinha 500 de investimento. No final do ano, ela tinha 2.640, né? Então, vamos ver o que aconteceu, né? Ora, gente, se ela tinha 500, agora ela tem 2.640, significa que ela comprou mais coisas, né? Então, vamos, só para simplificar, digamos que isso aqui seja participação em empresa de terceiros, né? Ela, sei lá, comprou participação em controlado, em coligado, alguma coisa assim, né?
Bom, então, item 7. Vamos lá no item 7, que a gente vai ter explicação. Ó, o item 7, investimento, seria participação em outras companhias. A empresa tinha 500, agora ela tem 2.640, houve um acréscimo de 2.140, então significa que ela comprou mais participação. Se ela comprou, saiu o dinheiro do caixa dela. Então, eu tenho 2.640. Gente, quando vocês analisam participação em investimentos, e no caso, no exemplo aqui seriam, esse investimento seria participação em outras empresas, então seria controlado, coligada. Aqui a única coisa que você tem que observar é se não houve ganho de equivalência patrimonial. Porque, digamos, vamos supor que você comprou, a tua empresa comprou participação em outras, né? Então, lembra que o que acontece? Vamos supor que você comprou a participação numa empresa por 1.000, né? No final do ano, a sua participação no lucro da outra empresa, digamos, foi 200. Então, o investimento é 1.000, que você pagou, mais 200 do ganho de equivalência patrimonial. Então, o valor desse investimento seria 1.200. E aí, o ganho de equivalência patrimonial, lembra que não afeta a caixa, né? Mas, para você saber se houve ou não um ganho de equivalência patrimonial, é só você vir na DRE, porque lembra que o ganho ou a perda de equivalência patrimonial vai estar aqui na DRE. Ora, aqui, ó, não tem nenhum ganho, nem ganho nem perda de equivalência patrimonial. Então, significa que essa diferença de 500 para 2.640 foi efetivamente compras, né? Compra de participação. Então, a diferença foi saída de caixa, ou seja, como não houve ganho de equivalência patrimonial, efetivamente foi saída de dinheiro de caixa. Bom, então nós já analisamos as contas do ativo. Agora vamos analisar as contas do passivo e do patrimônio líquido. A primeira conta que a gente vai ver, a que tem aqui, é a conta fornecedores. Ó, no começo do ano, a empresa devia 1.000 para fornecedores. No final do ano, a empresa deve 2.000 para fornecedores. Então, aqui a gente vai calcular quanto a empresa pagou para fornecedores. Porque, veja bem, no fluxo de caixa me interessa quanto entrou de dinheiro e quanto saiu de dinheiro, né? Então, ó, vamos ver como é que a gente calcula isso. Ó. É o item 8, vamos lá no item 8, que vai estar aqui a demonstração, como é que a gente calculou quanto foi pago a fornecedor. Ó, no começo do ano, a empresa devia 1.000. Durante o ano, né, eu imagino, né, a empresa comprou alguma coisa. Só que nos demonstrativos contábeis, gente, tanto no balanço quanto na DRE, não diz quanto a empresa comprou de mercadoria durante o ano. Mas dá para a gente imaginar o seguinte, que o que ela devia no começo do ano, mais o que ela comprou, menos o que ela deve, foi o que ela pagou. Tudo bem? Vou repetir o raciocínio. O que a empresa devia para fornecedores no começo do ano, mais o que ela comprou durante o ano, menos o que ela deve, foi o que ela pagou. Beleza? Acompanharam o raciocínio? Ótimo. Bom, só que aqui eu não tenho quanto eu comprei. Em nenhum demonstrativo eu tenho quanto eu comprei. E aí, gente, a gente vai usar aquela formulazinha que vocês aprenderam em contabilidade introdutória e vocês vão utilizar o resto da vida de vocês enquanto vocês trabalharem com contabilidade, que é aquela formulazinha CMV igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, vamos lá. O CMV, eu tenho aqui na DRE, ó. Na DRE eu tenho CMV, 5.500. Então, vamos aqui embaixo fazer esse cálculo. Então, o CMV igual... o CMV, 5.500 igual. O estoque inicial, olha lá, eu tenho no estoque inicial de mercadorias, 1.000.
Estoque final, 1.500. Então, vamos lá. CMV igual ao estoque inicial. CMV igual... CMV igual estoque inicial mais compras, que eu não sei, menos estoque final, 1.500. Aí eu vou passar o 1.000 para cá, ele vem negativo. O 1.500 para cá, ele vem positivo. Então, 5.500 menos 1.000 mais 1.000, eu vou ter o valor das compras 6.000. Opa, agora dá para eu calcular aqui, ó, quanto eu paguei, né? Porque agora eu sei qual é o valor das compras. Então, eu vou substituir aqui, ó. No começo do ano, a empresa devia 1.000. Durante o ano, ela comprou 6.000. No final do ano, ela devia 2.000. Então, significa que durante o ano, a empresa pagou 5.000 para fornecedores, tá? Então, se ela pagou 5.000 para fornecedores, houve uma saída de dinheiro para fornecedores de 5.000, tá? Bom, então vamos voltar lá. Então, ó, já calculamos fornecedor. Empréstimos bancários. No começo do ano, a empresa devia 1.000 para os bancos. No final do ano, ela devia 1.470. Olha, gente, se no começo do ano ela devia 1.000, no final do ano ela deve 1.470, significa que ela pegou mais dinheiro emprestado, né? Então, veja bem, então aqui houve uma saída, uma entrada de dinheiro. Se ela pegou mais dinheiro emprestado, entrou dinheiro no caixa dela. Então, houve uma entrada de dinheiro, houve 470 de entrada de dinheiro, ou seja, de empréstimos novos, tá? Então, tá aqui, ó, no item 9, vamos lá, no item 9, né? No começo do ano a empresa devia 1.000, no final do ano devia 1.470, então, houve uma variação de 470, ou seja, ela pegou mais 470 emprestado, se ela está devendo mais é porque ela pegou mais dinheiro emprestado, então... né? Total, então houve uma entrada de 470. Gente, aqui a única coisa que vocês têm que observar é que se essa variação aqui não é referente variação cambial ou variação referente juros, né, que ainda não foram pagos. Aí não seria empréstimo novo, aí teria que descontar. Mas, né? Mas aí também, se tiver isso, você vai ter na DRE, né? Como variação cambial, etc. Tá? Bom, imposto de renda a pagar, 1.050. Gente, esse imposto de renda é esse aqui, esse 1.050 aqui, ó. Durante o ano a empresa teve o lucro de 3.000, né? Então, teve imposto sobre esses 3.000, digamos, um imposto de renda de 1.050, né? Então, veja bem, esse 1.050, ó, que é o item 10 aqui, esse 1.050, ele não afetou caixa. Por quê? Porque ele ainda não foi pago, né? Então, esse 1.050, ele não afeta a caixa, tá? Desculpa, 1.050 não, 1.050. Ele não afeta a caixa, porque ele seria como que uma entre aspas, hoje a gente não pode chamar de provisão, mas seria, digamos, uma provisão para pagar o imposto de renda. Então, né, ó, é um dinheiro que você está dizendo que não é seu lucro, está reconhecendo que esse valor não é seu, porém ainda não saiu do seu caixa. Então, saiu do resultado, mas não saiu do caixa. Então, não afeta a caixa. Bom, vamos continuar. Capital. No começo do ano, a empresa tinha 4.500. No final do ano, ela tem 6.000. Gente, se ela tinha 4.500 de capital no começo do ano e no final do ano 6.000, então significa que entrou dinheiro na empresa. 4.500, né? Então, o item 11. Vamos lá no item 11, que está demonstradinho para vocês. No começo do ano, a empresa, né, tinha um capital de 4.500, no final do ano tem um capital de 6.000, então houve uma variação de 1.500, significa que entrou mais 1.500 no caixa. Aqui, a única coisa que vocês têm que observar é o seguinte, né, se esse aumento de capital não foi integralizado com bens. Porque se foi integralizado com bens, você não vai considerar
nem a saída do dinheiro para aquisição do bem, né? Nem a entrada do dinheiro do aumento de capital, porque lembra que aumento de capital com bens não afeta a caixa, consequentemente não entra na DFC. Mas aqui, no exemplo, foi em dinheiro, então houve entrada de 1.500. Então, vamos voltar aqui. Bom, lucro acumulado, isso aqui não vai afetar o caixa, por quê? Porque o lucro acumulado é o resultado dos recebimentos de vendas com as despesas, tá? Gente, eu só vou voltar aqui um minutinho, né, que eu falei para vocês que a variação de estoque pelo método direto não afeta a caixa. Agora dá para eu explicar por que não afeta a caixa pelo método direto. Pelo seguinte, gente, a variação de estoque é a diferença entre o que você tinha e o que você, o que você comprou, o que você vendeu. Então, vamos dar um exemplo. No começo do ano, você tinha 1.000 de estoques. No final do ano, você tinha 1.500. Por que aumentou o seu estoque? Porque durante o ano, você comprou mais do que você vendeu. Né? Ó, lembra que a gente calculou as compras? A gente calculou as compras em... Deixa eu ver o número aqui. Durante o ano, você comprou 6.000. Né? Ó, você tinha 1.000. Durante o ano, você comprou 6. Se você não tivesse vendido nada, você teria ficado com 7. Mas como você vendeu 5,5, sobrou 1.500. Ou seja, a variação do estoque é a diferença entre o que você comprou e o que você vendeu. Ora, o que você vendeu, você já considerou no fluxo de caixa quando você considerou aqui as vendas. Né? Então, o que saiu do seu estoque, você já considerou aqui, quando você considerou a entrada de dinheiro de vendas. O que você comprou, né, o que você gastou com compras, né, o que saiu de dinheiro com compras, você já considerou quando você calculou o pagamento a fornecedores. Então, automaticamente, essa diferença aqui, né, da variação do estoque, já foi considerado nesses dois itens, né, no recebimentos, nas vendas e nas compras. Então, pelo método direto, você não pode jogar isso como saída de caixa. Por quê? Porque senão você estaria jogando em duplicidade esse valor, tá? É lógico que, na realidade, se você comprou mais do que você vendeu, você despendeu mais caixa, mas como essa diferença já foi considerada, tá? Então, por isso você não pode considerar isso no método direto como saída de caixa, essa variação do estoque, tá? Porque já está sendo considerado. Bom, gente, aí nós já analisamos o balanço, agora vamos analisar a DRE. Ó, a empresa vendeu 10.000. Porém, esses 10.000 eu já considerei essa entrada desse dinheiro aqui, quando eu calculei o recebimento de clientes. Os 5.500 do custo da mercadoria vendida, eu já considerei os pagamentos referente a isso quando eu fiz o pagamento a fornecedores. Tá? As despesas com vendas, essa aqui eu não considerei. Então, isso aqui é uma saída de dinheiro. Eu vou considerar, né, esses 500 como saída de dinheiro. A mesma coisa as despesas administrativas, 380. Então, se eu tive despesas, eu tive saída de dinheiro. Depreciação não afeta a caixa, né? E outras despesas, tudo bem, saída de dinheiro. Então, veja bem, aqui, ó, 15, 16, 17, 18, tá explicadinho aqui, ó. 15, despesas com vendas, 500, né? Despesa administrativa, 380. Depreciação não afeta a caixa e outras despesas, saída de 500. Ótimo. Então, vamos voltar na DRE. Então, ó, isso aqui foi saída, depreciação não afeta a caixa, não é saída de dinheiro, e outras despesas foi saída. Bom, isso aqui não afeta a caixa, né, porque eu ainda não paguei. Bom, então, ó, já analisamos o balanço patrimonial, tudo que
que entra e sai dinheiro aqui do balanço patrimonial. Analisamos a DRE, falta só analisar a demonstração de lucro prejuízo acumulado. No exemplo aqui, a empresa não tinha lucro, o lucro acumulado anterior era 0. O lucro do exercício, 1950, eu já considerei as entradas, quando nós fizemos essa análise aqui, nós já consideramos todas as entradas e saídas. Então, esse 1950 já está considerado as entradas e saídas de dinheiro referente a esse 1950. O que eu tenho que considerar é dividendos, né? 850. Agora, bom, então, se a empresa vai pagar 850 de dividendos, quer dizer, ela pagou 850 de dividendos. Então, isso aqui é uma saída de dinheiro. Então, vamos lá, 19, ó. 19 está aqui, ó, dividendos. Houve uma saída de 850. Gente, a única coisa que você teria que observar aqui seria o seguinte. Se no balanço tivesse, digamos, dividendos a pagar 500, significaria que você não teria pago 850. Por quê? Porque 850 é o dividendos que está na DLPA, que foi destinado para pagar para os sócios. Se no balanço não diz que tem dividendos a pagar, é porque foi pago tudo. Se aqui dissesse, por exemplo, dividendo a pagar 500, significaria que foi pago só 350, tá? Mas tudo bem, no exemplo aqui, os 850 de dividendos saíram, tá? Foram pagos. Bom, então, ó, veja bem, a gente já analisou todas as contas do balanço, todas as contas da DRE, todas as contas da DLPA, se fosse uma DMPL, também analisaria todas as contas, né? Agora a gente vai montar o fluxo de caixa, porque a gente já tem todas as entradas e todas as saídas, né, calculada. Então, aqui, nós vamos montar o fluxo de caixa pelo método direto. Gente, agora nós vamos separar por atividade, lembra? Que nós temos que separar o fluxo de caixa por atividade, atividade operacional, atividade de financiamento, atividade de investimento. Então, ó, eu vou começar a DFC com o saldo inicial de caixa, tá lá no balanço, que no começo do ano nós tínhamos 1.500, ó. Vou voltar lá só para lembrar para vocês, ó. No começo do ano, a gente tinha 1.500 de caixa, aqui, ó. Então, é o caixa inicial. Quando eu falo caixa, subentenda, né? Caixa e equivalente de caixa. Ó, o caixa inicial. Bom, nós calculamos que a empresa recebeu durante o ano 9.500 de clientes, né? Lembra lá o primeiro cálculo que a gente fez. Ah, aqui, ó, só atividade operacional. Recebimento de clientes é atividade operacional. A gente calculou, fez o cálculo lá, quanto a empresa pagou ao fornecedor. Então, a gente calculou que a empresa pagou 5.000. Fornecedores é atividade operacional. Aí a gente viu que a empresa pagou 500 de despesas com vendas, 380 com despesas administrativas e 500 com outras despesas. Então, veja bem, a atividade operacional da empresa gerou um caixa de 3.120, ou seja, 9.500, menos 5.000, menos 500, menos 380, menos 500, deu um caixa positivo, ou seja, as atividades da empresa geraram um caixa de 3.120. Atividade de financiamento. Ó, houve um aumento de capital de 1.500. Lembra, só para mostrar para vocês, vou falar lá em cima. O capital inicial era 4.500 e o capital final foi 6.000, ou seja, houve uma entrada de dinheiro, de capital, referente a 1.500. Houve pagamento de dividendos, ó, nós vimos na DMPL, está aqui, ó, nós vimos na DMPL, ó, que houve pagamento de dividendos, 850. Então, vamos voltar aqui. Então, 850. Nós vimos que, lá na conta, lá em cima do financiamentos bancários, que houve novos empréstimos bancários, ou seja, que houve entrada de dinheiro,
né, referente de novos empréstimos, 470. Então, na atividade de financiamento, houve uma entrada de 1.500, saída de 850 e entrada de 470. Ou seja, houve uma entrada, ou seja, a atividade de financiamento gerou um caixa de 1.120. Agora vamos para a atividade de investimento. A empresa adquiriu imobilizado 300. Lembra lá em cima que a gente calculou? Que ela comprou 300 imobilizado? Vamos voltar lá, ó. O imobilizado era 1.200 e agora é 1.500. Então, significa que a empresa comprou 300 imobilizados. Se ela comprou, saiu dinheiro. Então, vamos voltar lá embaixo. Então, houve uma saída de dinheiro para aquisição de imobilizado. Lembra que a empresa comprou 1.000 em terrenos. E lembra que a empresa comprou participação em outra empresa de 240. Então, a atividade de investimento foi deficitária, ou seja, saiu 300 aqui, 1.000 aqui, mais 240, ou seja, a atividade de investimento, né, ela consumiu um caixa de 3.140, 440, que é os 3.300, mais 1.000, mais 240. Então, agora o resumo. No começo do ano, a empresa tinha 1.500 do caixa, as atividades operacionais geraram 3.120 de caixa, as atividades de financiamento geraram 1.120 de caixa e as atividades de investimento consumiram 3.440. Então, 1.500 mais 3.120 mais 1.020 menos 3.440 foi o que sobrou no caixa da empresa, 2.300. Ó, vou voltar lá no balanço para vocês verem, para lembrarem vocês, ó. No começo do ano a empresa tinha 1.500 e no final do ano tinha 2.300, né? Então, aqui a gente fez o fluxo de caixa pela atividade, pelo método direto, né? Subdividindo as 3 atividades. Gente, dá um minutinho, eu vou só tomar uma aguinha aqui do lado, é VaptVupt, tá? Rapidinho, já volto. Enquanto isso, vocês vão olhar, vão olhando se tem alguma dúvida. E aí, gente, é fácil elaborar uma DFC, um fluxo de caixa? O que vocês acham? Professor, tá todo mundo pensando? Eu achei interessante. Pá. Eu achei interessante. Assim, eu acho que vai ter situações em que vão haver mais contas para a gente separar por grupo, né? E aí eu acho que precisa realmente saber muito dos grupos, né, professor? É tipo aquele plano de contas. Veja bem, é lógico que a primeira vez eu não vou dar um exercício com 1.500 contas, né? 1.500 forma de falar, né? É lógico que eu não iria dar com tantas contas. Mas, assim, o principal é vocês terem uma ideia, né? De como é feito. Porque não é um bicho de 7 cabeças, é só você ir analisando conta por conta, né? Então, mas eu gostei, eu achei interessante. Só assim, dar uma ideia para vocês, né, como a coisa é feita. Até pode acontecer o seguinte, vamos supor que na sua empresa, lógico, quem vai fazer isso é o contador responsável lá, tal. Mas pode ser até que ele te chame para você ajudá-lo, né? Aí você, pelo menos uma ideia você já tem, como que a coisa é feita, né? Então, isso é importante. Tá? Legal, gente. Bom, então, isso aí a gente viu pelo método direto, tá? Como é que é feito. Agora, né, vou mostrar para vocês, agora a gente vai ver como que a DFC, ela é feita, eu falei que ela pode também ser feita pelo método indireto, né? Então, agora a gente vai ver como que se faz a DFC pelo método indireto. Veja bem, o resultado vai ser o mesmo, tá? É só a forma de fazer que é diferente, tá?
Então, vamos lá para o método indireto. Gente, no método indireto, primeiro eu vou dar uma ideia para vocês o que é o método indireto, aí depois a gente vai fazer, tá? Tá aqui. Bom, aqui a gente já viu o método direto. O método indireto, ele vai fazer a variação do caixa. Daqui a pouco a gente vai entender isso aqui. Eu só quero dar uma ideia bem assim, simplesinha, do que é o método direto, pelo menos para vocês terem ideia, depois a gente vai fazer, né? Ó, vamos imaginar o seguinte, vamos pensar uma pessoa que, sei lá, que ela revende cosméticos, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, vamos pensar naquela pessoa que ela revende cosméticos, ela sai com a lista no catálogo dela, ela tira os pedidos, né? Aí, aqueles pedidos que ela fez, ela vai lá e compra, né? Ou seja, ela não tem estoque de mercadoria, ela vende o que ela vende, ela vai lá e compra. E vamos imaginar que tudo que ela vende à vista, todo mundo paga em dinheirinho para ela. E tudo que ela compra, ela vai lá e paga à vista também. A empresa, ela não compra a prazo, né? Então, veja bem, se num determinado período ela vender 1.000 e essa mercadoria que ela vendeu por 1.000, essa mercadoria custou 600, ela vai ter um lucro de 400. Como esse dinheiro, os 1.000, entrou no caixa dela e os 600 saiu do caixa dela, o lucro vai ser a mesma coisa que o caixa gerado. Gente, aqui é um exemplo bem simples, não estou levando em consideração despesas, né, que toda empresa tem, só uma ideia uma ideia bem simples para vocês perceberem o raciocínio do método indireto. Agora, vamos pensar o seguinte, que essa mesma pessoa aqui, o negócio dela cresceu e agora ela fabrica os perfumes. Então, digamos que ela vendeu 1.000, né, dos cosméticos dela, que o custo dos produtos vendidos foi 600, né? Então, o lucro dela é 400. Então, vamos, só para simplificar o raciocínio, ainda pensar que ela compra à vista, todas as despesas ela paga à vista, então, o lucro foi 400. Agora, suponhamos o seguinte, que como agora ela produz, suponhamos que dentro desses 600, tenha 50 de depreciação. Ora, o lucro dela foi 400, mas o caixa gerado foi 450. Por quê? Porque dentro desses 600 tem 50 de despesa de depreciação, que não representa a saída de dinheiro, é só uma apropriação contábil. Perceberam que a partir do lucro... Agora, desculpa, vou continuar o raciocínio, né? Não está aqui, mas vamos continuar. Então, vocês entenderam que aqui sobrou 450, né, de caixa para ela, de dinheiro no caixa dela. Por quê? Repetindo, dentro desses 600, né, que é o custo dos produtos vendidos dela, tem 50 de depreciação, e a depreciação não afeta a caixa, por isso eu estou somando aqui a depreciação, que é a partir do lucro mais a depreciação vai me dar o que sobrou no caixa dela, no exemplo 450. Agora, digamos o seguinte, que ela, desses 450, ela comprou, sei lá, 100 de imobilizado, então não sobrou 450 no caixa dela, sobrou 350. Digamos que agora ela participa numa outra empresa, que ela controla outra empresa, ela teve ganho de equivalência patrimonial. O ganho de equivalência patrimonial vai estar na receita dela, mas não gerou caixa, então eu também tenho que descontar. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, que o método indireto, ele parte do lucro líquido da empresa para chegar no fluxo de caixa. E você vai assim, poxa vida, mas o lucro líquido, ele é um resultado econômico, ele não é um resultado financeiro, né? Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que primeiro, deixa eu explicar, se vocês, acho que vocês entendem
que o lucro é um resultado econômico. Porque, veja bem, a DRE ela é um demonstrativo econômico. Ela está dizendo que você vendeu 1.000, que o custo foi 600, que as despesas foram 300 e que o lucro foi 100, né? Agora, isso é econômico, por quê? Do que você vendeu, a DRE não diz quanto você recebeu. A DRE não diz dos custos quanto você pagou, quanto saiu de caixa, né? Então, a DRE, por isso que eu falo, a DRE é econômica, ela não é financeira. Então, se você está partindo do lucro, você está partindo de um valor econômico e não de um valor financeiro. Então, mas como no método indireto você parte do lucro, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar do lucro tudo aquilo todas as receitas que são econômicas e não são financeiras. E vai adicionar todos os gastos, todos os custos e despesas que são econômicos e não são financeiros. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui que talvez fique mais claro, tá? Eu vou fazer a mesma DFC que a gente fez. Ó, essa mesma DFC que a gente fez pelo método direto, nós vamos fazer pelo método indireto, tá? Então, vamos lá. Então, veja bem, a DFC, ela, pelo método indireto, né, embora a gente vai chegar nos mesmos resultados, ela vai explicar a variação do caixa. O que é isso? A variação do caixa é o seguinte, vou subir lá em cima no balanço para mostrar para vocês, ó. Ela vai explicar por que no começo do ano a empresa, ela vai explicar essa variação, ó. A empresa no começo do ano tinha 1.500, no final do ano tinha 2.300 de caixa. Então ela vai explicar o que aconteceu que houve essa variação de 800, que o caixa aumentou em 800. É isso que a DFC pelo método indireto vai mostrar, embora, repito, ela vai mostrar a atividade de financiamento operacional, financiamento e investimento. Então, vamos ir lá embaixo, vamos voltar lá embaixo, na DFC pelo método indireto. Então, ó, houve uma variação no caixa de 800. Tudo bem, vamos deixar essa informação aqui de lado. Aí eu vou partir do lucro líquido, né? Ó, lembra que o lucro líquido era, vamos lá na DRE, era 1.950. Então, vou voltar na DRE. Ó, o lucro é 1.950. Tá? Agora, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar nesse 1.950 e vou tirar tudo que aumentou esse valor e que não é financeiro, e vou tirar tudo que... e vou adicionar aqui tudo que diminuiu esse valor e não é financeiro. Tá? Então, aqui, ó, veja bem, o que não é financeiro, o que não é entrada e saída de dinheiro? É a depreciação, porque as vendas, né, representam a entrada de dinheiro, o CMV representa a saída de dinheiro, as despesas de venda administrativas e outras de dinheiro. O que não é saída de dinheiro é esse 120 e esse 1.050 que a gente fala em seguida. Mas vamos aqui, ó, por enquanto, falar do 120. Então, vou voltar lá embaixo na DRE. Desculpa, na DFC. Ó, então, nós vamos sempre na DFC, repito, sempre na DFC pelo método indireto, você parte do lucro líquido. Então, o lucro líquido, 1.950, mais 1.120, que é a depreciação, ou seja, a depreciação, ela diminuiu o lucro, mas ela não diminuiu o caixa. Então, se tivesse acontecido só isso, no meu caixa ia ter 1.950 mais 120 da depreciação, iria sobrar 2.070. Agora, lembra que eu falei o seguinte, né? Um exemplozinho que eu dei. Que o lucro mais a depreciação, ou seja, eu estou transformando o lucro econômico e financeiro, se eu comprei mais imobilizado, mais isso, mais aquilo, eu estou diminuindo esse valor financeiro, entre aspas, esse recebimento.
Então, nós vamos analisar lá no balanço o que a gente, né? Ó, no balanço, o meu contas a receber era 500 no final do ano, no começo do ano, no final do ano é 1.000. Então, significa que eu aumentei, né? Ah, desculpa, pera um pouquinho só. Uma coisa aqui. Então, significa que eu aumentei o financiamento ao cliente. Então, do que eu vendi, eu recebi um pouco menos. Então, por isso, eu estou, né, excluindo essa variação de contas a receber. Né? Ou seja, repito, do que eu vendi, eu recebi um pouco menos, né, porque aumentei o meu conta a receber. No método indireto, a variação de estoque não afeta a caixa, né? Por aquilo que a gente mostrou, porque já está no recebimento e no pagamento a fornecedores. Mas, na realidade, a variação de estoque afeta a caixa, ou seja, se eu compro mais estoques, eu estou empatando mais dinheiro, ou seja, eu estou utilizando mais dinheiro que deveria estar no meu caixa. Né? Então, veja bem, meu estoque no começo do ano era 1.000. No final do ano é 1.500, significa que eu comprei mais. Eu vendi. Então, eu tenho que considerar essa variação do estoque de 500 como uma saída de dinheiro. Então, foi isso que a gente fez aqui, ó. Né? Variação do estoque. Eu tenho que considerar a variação de fornecedores, ó. Vou voltar lá em fornecedores. Ó, no começo do ano, eu devia 1.000 para fornecedores. No final do ano, eu estou devendo 2. Então, se eu estou devendo 2, eu fui financiado a mais pelo fornecedor. Então, significa que entrou dinheiro para mim. Ou seja, deixou de sair, né? Então, entrou dinheiro para mim. Por isso, eu estou considerando aqui, ó, como uma entrada de dinheiro. Ou seja, eu estou analisando todas as variações, ó, mais fornecedores. Aquele 1.050, né? Vou mostrar aqui, vou voltar lá para mostrar. O 1.050 do imposto de renda a pagar. Ó. O 1.050, ele reduziu, né, o meu lucro líquido, porém não saiu dinheiro. Então, eu estou botando isso aqui como uma variação de entrada. Né? Ou seja, deixou de sair de dinheiro. 1.050. Então, gente, ó, aqui, ó, 1950, mais a depreciação que não saiu, e mais essas variações que eu tive no meu coisa, me dá o caixa gerado nas operações, que é o 3.120, que é o mesmo caixa gerado nas operações pelo método direto. Tá? Então, o resultado ele é o mesmo, né? Só a forma de fazer é diferente. Uma outra observação, gente. O método indireto, ele só é diferente do método direto no caixa de operações, no caixa operacional. Porque na atividade de financiamento e investimento é a mesma coisa, né? Houve a variação de compra de imobilizado de 300, houve a variação de terrenos de 1.000 e houve a aquisição de investimento de 240. Ou seja, o caixa de investimento, né, na atividade de investimento, houve um consumo de caixa de 3.440. Na atividade de financiamento, é a mesma coisa pelo método direto, ou seja, houve entrada de 470 de empréstimos, 1.500 de variação de capital, 850 de pagamento de dividendos, que gerou um caixa de 1.120. Agora, lembra que eu falei que o método direto ele explica a variação do caixa, ou seja, houve uma geração de caixa de 3.120 das operações, das atividades operacionais, houve um consumo de caixa de 3.440 da atividade de investimento e houve um caixa gerado na atividade de financiamento de 1.120, ou seja, 3.120 menos 3.440
mais 1.120 dá a variação do caixa de 800. Bom, aí eu tenho, o caixa inicial era 1.500, mais a variação positiva que eu calculei aqui, me dá o meu caixa final, tá? Gente, eu pulei uma partezinha aqui, mas eu vou voltar só para mostrar para vocês como é que eu, digamos, vamos supor que eu não tivesse a DFC pelo método direto, eu estivesse fazendo tudo pelo método indireto. De novo, analisando aqui o balanço, né? Imobilizado, 300, o terreno aqui, 1.000, investimentos 240, empréstimos bancários 470, o aumento de capital aqui 1.500, né? O mesmo sistema que a gente fez antes, analisando, e aqui, ó, o dividendos 850, a mesma coisa que a gente fez antes, analisando item por item da DFC, do balanço patrimonial, DRE, né? E do MPL. Bom, gente, então, aqui a gente já teve a ideia de como é que eu faço a DFC. Gente, tudo bem ainda? Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Opa! Por enquanto, eu estou compreendendo bem o raciocínio, professor. Ah, legal. Gente, ó, eu sei que tudo que a gente vê na primeira vez, né, parece assim, de cara, parece um bicho de 7 cabeças, né? Isso é normal. Qualquer coisa, até quando vocês, em contabilidade introdutória, quando viram débito e crédito, na primeira vez, acharam... Aí depois, né, daqui a pouco você se acostuma e beleza. Né? Então, eu sei que, assim, quando a gente vê pela primeira vez, né, parece assim. Agora, sempre repito, gente, todo esse material que eu abro, mostro para vocês, está nas aulas, tá? No caso aqui, a elaboração está no encontro 14, tá? Gente, ó, hoje eu não vou fazer chamada porque eu já estou vendo aqui quem está presente, tá? Já tirei até uma fotozinha aqui, então eu sei que a Amanda, a Beatriz, Giovana, Kelly, a Lara e o Robson. Tem mais alguém? Acho que é só isso mesmo, né? Pelo menos o que aparece aqui para mim. Tem mais alguém que eu não falei? Professor, tem 2 Robson Saraiva. Tem 2 Robson, viu? Não, beleza, Robson. Bem lembrado. Inclusive, aqui para mim, aparece que é o Robson Saraiva, tá? Beleza, mas foi bom você ter lembrado. Mas fica tranquilo que aqui, para mim... Dúvida. Eu enviei o trabalho para o seu e-mail. Era o seu e-mail que tinha que enviar o trabalho? Era por e-mail. Eu recebi, eu só não confirmei pelo seguinte, porque eu gosto de confirmar, eu gosto de deixar o e-mail como não lido, entendeu? Por quê? Porque só na hora que eu vou lançar no sistema, que daí eu abro, né, e respondo, tá? Mas eu já vi que você mandou, tá bom? Eu ainda não respondi porque eu ainda não lancei, mas na hora que eu lançar, eu confirmo que recebi, tá? Tá bom, muito obrigado, professor. Obrigado você. Gente, mais alguma dúvida? Repetindo para quem entrou um pouquinho depois, né? Que no caso do exercício que era para ser entregue ontem, que era da aula 12, como eu ainda não lancei, vou lançar amanhã, então se alguém não respondeu, por favor, vou dar mais um tempinho, mas me responda tipo assim, mais tardar meio-dia, porque daí eu preciso para lançar lá no sistema. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa sobre a aula? Não? Nenhuma dúvida? Bom, gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, não estou mandando ninguém embora, né? Eu continuo aqui à disposição, mas quem não tiver dúvida, tá, pode ficar à vontade. E quem tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, pode ficar à vontade de colocar dúvida. Boa noite, Pro. Obrigada.
Beatriz, boa noite, querida. Gente, vou aproveitar e fechar a gravação agora, mas se alguém tiver alguma coisa, eu estou à disposição. Só vou desligar para a gravação.